Olá pessoal, tudo bem? Eu tava devendo um vídeo pra vocês sobre a Neófita, esse livro aqui, porque eu terminei de ler ele, amei, favoritei, é um dos meus favoritos da vida desde o momento em que eu li a última página. Então eu resolvi conversar sobre ele de uma forma mais aprofundada aqui pelo YouTube, né? Eu abri uma enquete lá no Instagram perguntando por onde vocês preferiam, né, conversar comigo sobre esse livro e assistir o conteúdo. Então eu decidi trazer pra cá, porque o meu plano é falar um pouco mais sobre os meus favoritos da vida de uma forma mais extensa, né? Então, a Neófita foi o último livro escrito pela Octavia Butler. Eu nunca tinha lido nada dela. Ela carrega o título de Dama da Ficção Científica. Esse livro aqui não é ficção científica, ele transita muito mais pelo gênero de terror, horror, porque aqui ela vai contar uma história sobre uma comunidade de vampiros. Eu gosto do tema, né? Eu tenho pesquisado algumas coisas sobre, tenho adquirido alguns livros novos sobre o assunto. Tudo me interessa no que diz respeito a vampiros, menos vampiros brilhantes. Mas o mais importante de tudo isso é que a Neófita foi uma porta de entrada que eu achei excelente, assim, pra obra da autora. Eu não sei exatamente o que eu vou encontrar nos outros livros dela. Eu tenho aqui A Parábola do Semeador, que eu tenho certeza que também vai ser uma história muito fascinante, porque afinal de contas é uma distopia ambiental. E eu gosto muito de distopia ambiental, eu descobri recentemente. Mas eu sinto que esse livro aqui, apesar de ser relativamente grande, né, ele tem em torno de 500 páginas ou 400 e alguma coisa, ele foi um livro bem naquele estilo vira-páginas, assim. Quase que um thriller, sabe? Uma coisa que vai te instigando a ler, e eu achei que ela foi fantástica aqui. Se os outros títulos dela são exatamente assim, eu tenho certeza que eu vou amar toda a obra dela. Eu fiquei com muita curiosidade ao longo dessa leitura pra descobrir o que ia acontecer no próximo momento, no próximo capítulo com essa personagem. Então o que acontece aqui, afinal de contas, né? A primeira cena desse livro, ela é uma cena muito curiosa, que já desperta muita curiosidade, que já desperta muita imaginação. Isso é legal, esse livro, ele instiga a imaginação. Nesse primeiro momento, então, a gente tem essa personagem que não sabe quem é, que não sabe de onde veio, mas ela sente. Então, ela entende que ela tá no meio da mata, com alguns ferimentos na cabeça, ao longo do corpo, assim, e ela tá com muita fome. Então, essa sensação de fome é algo enlouquecedor, assim, pra ela naquele momento ali. Ela não enxerga nesse primeiro momento, mas ela consegue usar os outros sentidos pra se localizar no espaço e pra caçar, porque afinal de contas ela só começa a se sentir melhor depois de se alimentar. Então a primeira presa que se aproxima ali dela, ela vai matar e comer, e já começa assim, já começa de uma forma bem um tanto quanto animalesca, assim, né? Aqui então essa personagem vai lutando ali pra sobreviver nesse espaço em que ela tá inserida. Logo ela recupera a visão e consegue caçar com mais precisão, só que a memória dela é algo que vai até o fim, assim, até o fim dessa história ela não recupera essa memória. E desculpe se eu tô dando alguns spoilers, eu acho que não tem como fazer um vídeo um pouco mais aprofundado sobre um título específico sem falar alguma coisa, né, sobre a história que possa dizer o que tá acontecendo. Então, essa personagem, ela começa a andar ali por aquele espaço em que ela tá inserida, logo depois de um tempo ela se sente um pouco melhor pra explorar. E o que acontece aqui é que tem um momento em que ela encontra umas ruínas, assim, um espaço em que ela sente que de alguma forma tá conectada a ele, mas esse espaço parece que foi incendiado, né? E tudo tá queimado, tudo tá destruído. Ela não lembra de nada, ela não sabe se ela tava nesse incêndio, mas pelas condições em que ela se encontra, né? Ela tava nua quando ela acordou pela primeira vez. Ela imagina que, né, possa ter acontecido alguma coisa relacionada a esse local que ela encontra aqui em ruínas. O que ela faz, né? Ela vai andar, porque afinal de contas, ela não sabe nada sobre a própria vida. Ela precisa buscar algum tipo de ajuda ou algo assim. Enquanto ela anda na beira da rodovia, após conseguir algumas roupas e tudo mais, um carro para do lado dela. E nesse carro tem um jovem, em torno de seus 23 anos, um jovem homem branco. Ele pergunta se ela precisa de ajuda e convence ela a entrar no carro. E daí aqui começa uma espécie de questão que permeia esse livro.
Por meio desse homem, a gente descobre que essa pessoa que a gente tá acompanhando, o ponto de vista aqui, é uma menina. Ela deve ter em torno de 11 anos e ela é negra. A gente fica sabendo disso, assim, ao mesmo tempo que começa a observar essa interação entre os dois. E essa interação entre os dois é bem esquisita. Logo de cara, né, o cara quer levar ela pra um hospital, mas ela sente que de alguma forma não deve ir pra um hospital porque lá existem pessoas que podem fazer mal pra ela. É essa sensação que essa personagem tem. De qualquer forma, ele leva ela pra casa dele. Mas antes disso, existe uma espécie de tensão sexual entre os dois. Ela não tem pensamentos de uma criança, ela não se comporta como uma criança. Mas, desde o início, fica sempre bem claro que ela tem o corpo de uma menina de 11 anos. Então a gente se pergunta, o que esse cara quer? E por que ele permite esse tipo de aproximação, um tanto quanto sexual, né? Ele até é quem dá o primeiro passo aqui. E isso é uma coisa muito importante, porque já na primeira interação com esse homem, a gente descobre que ela é uma vampira. Mas a gente não entende muito bem a dinâmica de como isso funciona nesse universo aqui, porque é algo muito particular. Quem dá o primeiro passo, afinal de contas, pra essa aproximação tanto quanto sexual, assim, existe um clima, assim, um tanto quanto erótico entre os dois, e quem dá o primeiro passo é esse homem. A gente estranha isso, estranha tudo isso, mas a gente entende de uma forma mais clara no futuro. No futuro, quando a gente fica sabendo um pouco mais sobre as características desse vampiro, desse universo aqui. Só que é tudo muito estranho, porque essa criança que não se comporta como uma criança, ela acaba se relacionando com esse homem. E por um tempo, tudo que ela tem na vida dela ali é esse homem, porque ele leva ela pra casa dele, mantém ela isolada do mundo, ninguém pode saber da existência dela, né, porque causaria um problema pra ele, e ela também não quer que descubram, porque ela não sabe de onde ela vem, mas ela sente esse impulso por tomar sangue, né, e ela acaba se alimentando dele. Uma coisa que chama atenção nesse primeiro momento é que quando ela faz esse processo de alimentação, né, de morder a pessoa e tomar o sangue, ela provoca uma espécie de prazer nessa pessoa. E aqui esse prazer é quase como um prazer sexual. E isso é uma coisa muito curiosa pra mim, porque eu nunca tinha visto um vampiro que traz algum tipo de benefício pra sua vítima. E a pessoa acaba ficando viciada nisso, assim, nessa substância que ela troca por meio da saliva. Logo então, essa personagem vai voltar para essas ruínas que ela encontrou lá no início da história, com o apoio desse homem, pra descobrir, afinal de contas, o que aconteceu com ela, né? Será que foi alguma coisa relacionada a esse incêndio, né, que teve nessa região? Ela não achou nada nos jornais sobre isso, e o que ela achou dizia que essas casas ali do local estavam abandonadas. Então ela vai chegar lá e vai descobrir que existe um homem procurando por ela. As coisas se desenrolam e logo ela descobre que esse homem é o pai dela. E ele também, obviamente, é um vampiro. Aqui a gente é introduzido a esse universo, né? Nesse ponto da história a gente é introduzido a esse universo. Por meio desse homem mais velho que vai explicando as coisas pra Shuri, que é o nome dela, e que a gente descobre por conta desse homem, e também explicando pra nós, né, que não sabemos o que tá acontecendo, a gente descobre que a espécie dela não se chama vampiro, né? Na verdade, o nome oficial, assim, digamos assim, é Ina. Ela faz parte de uma comunidade Ina. E essa pessoa com quem ela tá envolvida, que no caso é esse cara de 23 anos que ela achou lá no início, ele seria algo que eles chamam de simbionte. Daí questões, né? Questões, assim, científicas, digamos assim. A autora aqui foi muito boa, porque além de ela criar essa história que simplesmente nos envolve muito e causa uma curiosidade absurda, ela criou um universo completamente novo. Ela pegou um ser mitológico que já existia, que é o vampiro, e fez dele uma criatura nova, com todas as características novas, mas manteve o que tinha de original, que é a sede por sangue e essa dependência do ser humano para sobreviver. Mas aqui, essa relação entre humano e vampiro é uma relação de troca, porque a gente descobre que além da questão do prazer que o ser humano sente quando o vampiro se alimenta, existem vários pontos que beneficiam o ser humano nessa relação. Como, por exemplo, o ser humano vai viver mais do que costuma viver sem a relação com o vampiro. Então a sua expectativa de vida sobe absurdos. E também essa espécie de toxina que eles liberam pela saliva e injetam no organismo humano, ela traz uma imunidade muito boa
pra essa pessoa. Então, livre de doenças, assim, é meio que isso. Essa relação humano e vampiro é então uma relação que se chama, né, cientificamente de simbiose, quando um organismo beneficia o outro e eles vivem em comunhão, assim, de forma que um dá algum tipo de vantagem pro outro. Nesse caso, os vampiros se sentem melhores até na presença dos seus simbiontes, alivia qualquer tipo de estresse, é como se fosse uma grande bomba de dopamina, né, eu acho, e hormônios positivos de prazer e bem-estar, como se os simbiontes fossem parte da família dos vampiros, mas de qualquer forma eles não podem se reproduzir, então não existe uma cruza de DNA, digamos assim. E aqui é que entra a questão da nossa personagem protagonista. Ela descobre que todos os vampiros, como a gente já sabe das histórias europeias, né? Todos os vampiros têm a pele branca, mas ela não, ela é uma mulher negra. Uma mulher, uma menina, a gente não sabe bem. Também por meio do pai dela, a gente descobre que ela tem 53 anos. Ou seja, ela é uma adulta, né, no corpo de uma criança, mas dentro da espécie Ina, ela ainda tá em fase de infância, aprendendo sobre a vida e tecnicamente ela não tá pronta pra acasalar. Aqui nesse momento do acasalamento, e essa palavra, eu não sei se é uma palavra com problema da tradução ou se é isso mesmo que a autora optou por usar, mas esse momento é um momento em que mulheres da mesma família acasalam com irmãos de outra família. Então, nessa comunidade Ina, mulheres vivem a partir de determinada idade com mulheres e homens vivem com homens, a sua família de homens e família de mulheres. Eles são divididos por gênero, tem essa questão do odor feminino ser quase como um atrativo muito forte pro macho dessa espécie e algo incômodo, assim. Todas as aproximações aqui e todas as descrições são algo bem animalescas, bem de instinto animal mesmo. Então, isso é tudo muito curioso, porque afinal de contas a gente espera que o vampiro seja essa criatura semelhante ao ser humano, mas apesar de todas essas descrições bem animalescas, assim, com esses termos que a gente costuma utilizar para os animais, eles claramente são uma espécie superior ao ser humano. Eles têm uma organização de sociedade muito melhor, eles superaram vários problemas, assim, que o ser humano ainda fica remando para vencer. O que a gente descobre mais, então? A gente descobre que a Shori, ela morava com a família dela, a família feminina, e que um dia alguém ou algumas pessoas colocaram fogo nessa comunidade e ela escapou. A Shori, como eu disse pra vocês, ela é negra, mas ela é negra porque ela foi um experimento genético. Ela foi uma mistura entre um ser humano e um vampiro. Eles fizeram esse teste para tentar melhorar características do Ina, de forma que eles pudessem, por exemplo, andar sob o sol, porque vampiros em condições normais, né, eles não podem andar sob o sol porque a pele queima e tudo mais. Eles também não conseguem ficar acordados durante o dia. E a Shori, ela vem, né, ela nasce com essa evolução genética. Então, ela consegue andar sob o sol, ela fica com bolhas e tudo mais, mas não é uma coisa impossível. E ela também pode viver acordada durante o dia. O que se descobre aqui é que o incêndio ocorreu durante o dia. E por isso ela sobreviveu, porque ela podia ficar acordada. As outras mulheres da espécie dela dormem num sono profundo que não é possível ser acordado. Então é uma excelente forma de matar um vampiro, né? Atacando durante o dia, eles estão completamente indefesos. Então a gente descobre todas essas informações sobre a comunidade dela, sobre a espécie dela, sobre a relação com os seres humanos e também sobre a família. Então essa mulher vai empreender essa jornada de descobrir o que aconteceu, quem foi que cometeu esse crime, que matou diversas pessoas, diversas mulheres Ina, e que fez com que ela ficasse meio que sozinha, assim, no mundo. Essa é uma história muito boa, gente. Quem gosta desse tipo de assunto, quem gosta desse tipo de história com vampiros, com bastante explicação, assim, de pano de fundo, de um universo completamente novo, essa é uma leitura, assim, prato cheio pra isso. Eu achei que a autora aqui colocou questões muito importantes sobre racismo. Ela fala de eugenia, que é aquela coisa da purificação da raça, né? Que é algo que a gente já viu, né? Por exemplo, em aulas de história, né? Quando se falava
falava da Segunda Guerra Mundial, em alguns grupos violentos que existem até hoje, né? E aqui o que achei interessante é que a Shori, por ser uma vampira negra, ela acaba sofrendo racismo. Esperava-se que o racismo fosse algo só do ser humano, né? Mas ele acaba estando presente nessa outra espécie também. E isso é muito interessante porque a autora coloca esse contraponto, né? Afinal de contas, ela é um experimento genético que veio para evoluir a espécie. Enquanto o Ina comum precisa dormir durante o dia, não consegue ficar acordado e não consegue andar sob o sol, a Shori é um melhoramento, ela é uma evolução. Ela traz muitas outras possibilidades de existência para essa espécie, mas ao mesmo tempo ela é negra. Então, isso é uma barreira. E eu achei muito interessante como a autora fez essa crítica sobre isso. Eu acho que ela fala muito aqui sobre a sexualização de corpos femininos, né? Nesse caso. E de corpos infantis também. Essa personagem, essa protagonista, ela tá num corpo de uma criança. E, ao mesmo tempo, essa relação já com esse primeiro simbionte, ela já é uma coisa estranha. Ela já estava acostumada com esse tipo de relação. Mas a gente lendo, pensa que não deveria partir dele nenhum tipo de iniciativa sexual. Ainda mais antes de ele entrar em contato com a toxina da saliva dela, que é o que causa uma espécie de dependência emocional. Eu acho que ela coloca esse tema, essa pauta dentro da história de uma forma muito inteligente. Ao mesmo tempo a gente fica sempre questionando, né? Por que essa criança tá assumindo tanta responsabilidade? Por que essa criança tá sendo sexualizada? Sabe? E ao mesmo tempo ela não se comporta como uma criança, então de repente a gente normaliza essa visão sobre ela, o que é muito inteligente da autora, eu achei, porque é o que acontece quando as crianças são violentadas, né? Elas não estão sendo vistas como crianças, e eu acho que isso foi um ponto muito interessante dessa história, que me chamou muita atenção, assim. Se a partir de um determinado momento a gente não vê mais essa pessoa, essa protagonista, como uma criança, isso é algo muito sintomático do nosso costume, assim, o quanto a gente considera a infância do outro, porque de repente o outro tá desprovido de humanidade, assim. Eu acho que em diversas relações violentas isso acontece. E aqui essa questão da raça, né? Se a gente pensa que por exemplo, é uma outra espécie, mas é uma espécie muito semelhante ao ser humano, então é algo que a gente consegue fazer uma relação muito boa com o que acontece com a gente, assim. Esse espaço de violência é também racial, é de gênero, é uma questão, assim, problemática com a infância sendo violada, né? Com o tempo a gente descobre que o fardo de ser uma pessoa negra, mesmo nessa outra espécie, é muito grande, porque o racismo, ele existe, né? E ele existe apesar de essa personagem ser uma evolução para a espécie. Eu gostei muito desse livro. Eu achei que ela fez críticas muito interessantes, assim, de uma forma bem política e numa história completamente cheia de mitologia, assim, fantástica, né? Uma coisa muito inteligente, sabe? Porque ela usou criaturas, assim, pra exemplificar o que acontece com a gente, sabe? E essa, pra mim, é a grande questão, assim, que faz esse livro ser tão interessante, tão inteligente, tão genial. Gostei muito, de verdade. Eu sei que ele pode ser incômodo por conta dos temas que ele trata para algumas pessoas, então se você tá interessado em ler, eu recomendo que, além das coisas que eu falei aqui, você procure direitinho sobre os gatilhos. Eu posso ter dado alguns spoilers, mas de qualquer forma essa é uma história que ela se desenrola muito rápido, muitas coisas acontecem nessas 400 páginas. Com certeza vale a leitura se você se interessou e se você tem estômago, né, pro que acontece aqui. Mas assim, eu posso garantir que é uma coisa única e ainda assim é dentro do universo de vampiros. Se você gosta, assim como eu tenho certeza que a Neófita vai te agradar bastante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se forem comprar o livro, comprem com o meu link da Amazon, eu deixo sempre ele na descrição dos vídeos. Se possível, comentem aqui para esse vídeo ganhar um pouco mais de engajamento. Normalmente, nesses vídeos em que eu falo de livros específicos, eu não recebo tanto engajamento, não recebo tanto retorno de vocês, mas eu gostaria de saber o que vocês acham, se vocês querem ler esse livro. Eu acho que é importante a gente ter essa troca. Curtam, compartilhem e inscrevam-se no canal, sempre me ajuda bastante. Um beijo e até o próximo vídeo.